Informação de qualidade, serviços, denúncia e opinião. Aqui na Espinharas FM. Programa Polêmica. Agora são 5 horas e 27 minutos na capital do sertão. Manda um abraço aqui para todos que já estão nas nossas redes sociais e você que está em casa nesse exato momento, nos permitindo entrar na sua casa através das ondas da Rádio Espinharas. Estou recebendo nos estúdios da nossa rádio o bispo diocesano da cidade de Patos, o Dom Heraldo Bispo da Silva, que diante das suas inúmeras responsabilidades como bispo de uma região grande que a diocese corresponde, o bispo atendeu o nosso convite e gentilmente está aqui conosco para conversar. Primeiramente, Dom Heraldo, muito obrigado pelo carinho da sua vinda até nós e deixo os microfones para as considerações iniciais do senhor. Eu que agradeço, Josivan, por essa oportunidade. Quero saudar aqui o Mário Frade, aniversariando hoje. Muito obrigado. Espero que a festinha seja boa, né? Deus Também quiser. o J. Júnior, que presta esse serviço tão importante, e a todos os ouvintes, dizer também que sempre escuto, sempre que possível. Não vou dizer que sou um assíduo 100%, mas o que dá para fazer a gente faz nessas tardes por aí, saindo de Patos, viajando. Eu sempre estou ligado a isso com vocês. O programa Polêmica e outros programas da Rádio Espinharas de Patos chega aí até perto de Princesa Isabel, perto de Tavares, aqui indo para perto de Aparecida, indo para Cajazeiras, essa região toda a gente consegue escutar com boa qualidade esse programa e é sempre muito interessante acompanhar, como você diz, no final de tarde, este programa que nos faz pensar um pouco e refletir. Obrigado, Josivan, pela oportunidade. Eu que agradeço, Dom Heraldo, agradeço muito mesmo. O senhor não sabe o carinho que eu tenho pelo senhor, pela sua visão humanista, pela visão de cristão que tem tido e pelo comportamento de fato. Dom Heraldo, estamos faltando aí 10 dias para as eleições e a gente tem visto que nos últimos anos, após a eleição, principalmente do presidente Bolsonaro, a CNBB, os bispos, os padres, vêm que realizam um trabalho social e até o próprio Papa Francisco tem sido atacado diretamente por grupos, eu diria assim, grupos mais radicais. Como é que a igreja tem enfrentado essa situação que se radicalizou, principalmente agora nesse período próximo às eleições? Primeiro, Josivan, só completando a sua colocação inicial, que há uma presença da igreja, não só da igreja católica, como outras também, nesta seara da política. Nós temos o problema da polarização, né? Polarização. Você fala de lideranças que têm uma visão mais social do evangelho, da igreja, mas não podemos esquecer que, mediante a polarização que nós vivemos, percebemos que existem outras lideranças religiosas que também fazem outro lado. Eu quero dizer bem claro que não há quem viva sem a política. É ilusão dizer que eu não faço política, não gosto de política, a igreja não deve tomar posição. Tudo isso é para, de certa forma, esconder, não é? Esconder o compromisso que todos nós temos na construção de uma nova sociedade. O que me chama a atenção é que eu nem sou muito velho e nem sou tão novo, nunca tinha acompanhado uma campanha eleitoral com tanta instrumentalização das forças religiosas. Como se diz agora, tudo serve para captação de votos, tudo serve para ser instrumentalizado para fazer este ou aquele lado, né, da política. A igreja não se omite. Nós temos uma posição. Quando a igreja diz que não toma posição por A ou B, nós precisamos dizer o seguinte: nós devemos estar sempre defendendo os valores do evangelho, os valores da vida, os valores da liberdade, e escutamos isso todos os dias pelos meios de comunicação. Agora, precisa se perguntar um pouco, quando eu digo eu sou a favor da vida, eu sou a favor de que vida? Não é? A vida dos folgados, a vida dos privilegiados, a vida daqueles que já não precisam de mais nada, a não ser manter o que já tem, aumentar mais o que já tem. Nós vivemos num Brasil que está escancarada aí a notícia, os dados de que temos fome, não é?
é impossível negar. Eu, particularmente, acompanho, vejo de perto a nossa realidade e quantas famílias carentes, necessitadas. Inclusive, não só na pandemia, e continua ainda, nós tivemos um grande fluxo de pessoas que pediam literalmente alguma coisa para comer. Então, negar que existe a fome, que existe a pobreza, que existe o desemprego, se isto é fazer política, então eu tenho que fazê-la, dizer a verdade, o que nós vivemos. E há algum candidato que possa resolver isso? Há algum lado político que está habilitado para resolver isso? Eu diria que nós temos muitas pessoas capazes, com uma reflexão boa, que nos ajudam a pensar. Agora, não adianta somente a gente se colocar neste ou naquele lado. É preciso assumir uma postura de educador, formação de opinião, mostrar a verdade dos fatos, mostrar a situação, né, sem ficar como que escondendo um lado para defender o outro. A verdade deve ser sempre colocada. A igreja é muito consciente disso. Quando eu digo a igreja, não estou falando daquele indivíduo que por conta própria, de forma subjetiva, diz o que pensa, o que acha, mas a igreja tem uma página chamada doutrina social. A igreja católica tem um histórico de compromisso com a vida. Basta você lembrar lideranças como Dom Paulo Evaristo Ares, Dom Helder Pessoa Câmara, Dom José Maria Pires, Dom Luciano Mendes, e seria uma lista grande de nomes para falar de autoridades eclesiásticas, mas sem falar dos inúmeros homens, das inúmeras mulheres que nas comunidades deram a vida, se sacrificaram e se sacrificam até hoje para amenizar o sofrimento de tantas pessoas. Quando não podem fazer isso do ponto de vista da estrutura política, fazem isso através de ações solidárias, de partilha nas comunidades. Então eu creio que nós temos um grande número de pessoas que estão conscientes de que o Evangelho é o Evangelho da vida, o Evangelho da solidariedade e da partilha. Lamento muito que quando falamos isso, já podemos ser classificados. Certamente alguém está ouvindo isso aqui dizendo que o bispo está do lado A, do lado B, mas eu estou dizendo que a igreja, independente de quem seja eleito para governar o Brasil, o Estado, o município, ela deve se manter sempre na sua postura ética, na sua postura moral, sempre a serviço da vida. E estar a serviço da vida é ouvir e praticar o Evangelho. Eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Então, ser bendito de Deus, ser próximo de Deus, é, sem dúvida, aproximar-se de forma solidária daqueles que estão caídos pelo caminho da vida e da história. Doraldo, o senhor faz uma reflexão importante sobre esse momento, diante de tanta delicadeza, inclusive, porque é um momento extremamente delicado, um momento de interpretações errôneas, um momento que as pessoas têm tido dificuldade de enxergar certos posicionamentos, e a gente tem percebido isso. E eu, Dom Heraldo, tenho 48 anos de idade. Eu nunca vi a religião, a fé do povo ser utilizada tão escancaradamente do jeito que tem sido utilizado, né? Algumas igrejas se transformaram em palanques eleitorais, né? Cenas lamentáveis a gente tem assistido, cenas de ódio, de invasão de templos, né? De xingamento de padres em celebração. Então nós temos tudo isso. A Igreja Católica realizou campanha de fraternidade de forma ecumênica, ou seja, tendo também a participação das igrejas evangélicas. Como essa questão tem sido vista depois desse momento, depois desse acirramento, como é que vai ficar essa parte do ecumenismo diante desse esfacelamento de fato e eu diria assim, de um tabuleiro que tem se mexido e agora ficou muito bem definido quem é quem nessa discussão. Exato. A religião, o nome, a palavra, o conceito de religião já diz religação, religar. E toda vez que há polarização, seja a polarização política, seja ideológica, seja a polarização religiosa, o doutrinal, colocou-se a pedra no meio do caminho para dificultar o relacionamento, a aproximação. O magistério da Igreja Católica, isso é notório, isso é público,
Todo mundo sabe que os últimos pontificados, os últimos papas da Igreja, pelo menos de 1960 para cá, portanto, há mais de 60 anos, que o pontificado da Igreja Católica vem tomando essa posição de proximidade. O Papa chama isso de cercania, de proximidade, de fraternidade. E, por um outro lado, nós vemos uma resistência muito grande, porque a maioria dos grupos religiosos estão atrelados a alguma coisa chamada... Hoje nós temos as bancadas. Você chega no Congresso Nacional, tem a bancada, permitam-me aqui citar um nome, a bancada da igreja tal, do bispo tal, de Edir Macedo, disso, daquilo, né? As bancadas. A Igreja Católica não prima por essa concepção de bancadas. A Igreja Católica, por exemplo, se tem uma assessoria política na CNBB, que quando desponta a possibilidade de uma discussão, a tramitação de um projeto-lei sobre um tema que contraria a doutrina da Igreja, por exemplo, o aborto, ou a descriminalização das drogas, coisas assim, existe uma equipe jurídica da CNBB que intervém não é, no Congresso, através de lideranças também que pensam a matéria da mesma forma, e tentam impedir, tentam dificultar. Essa questão do aborto já tem vindo várias vezes, e sempre a Igreja Católica e outros movimentos também é muito forte contra isso. Só para dar um exemplo, mas a dificuldade do ecumenismo e do diálogo interreligioso existe. Por quê? Essa dificuldade por causa da polarização. Eu até escutei uma coisa esses dias que a gente vê muito, né, nesses tempos agora na internet, alguém dizendo: antigamente eu ia para a igreja e as pessoas perguntavam, levante a mão quem aceita Jesus. Hoje, quem aceita alguém, outra pessoa, não é mais Jesus. Então há nesse sentido, uma politização, de polarização, até mesmo dentro dos movimentos eclesiais, das igrejas, enfim. Esse caminho é um caminho perigoso, porque quando tudo passar, é como quando uma barragem é destruída, a água vai embora e ficam os destroços, as erosões, os prejuízos para trás. Depois desta campanha eleitoral no Brasil, nós, seja quem for o presidente, se for sério, vai sofrer muito para fazer aí uma patrolagem, uma correção na estrada que ficou para trás. E nós estamos vivendo um estrago muito grande nos relacionamentos, famílias, pessoas que o outro que pensa diferente de mim é meu inimigo, tem que ser destruído. E aí usa-se fake news, meios de comunicação, tudo que tiver à disposição, a própria religião, para destruir, para condenar as pessoas. Então, é uma grande dificuldade. A gente dá um passo para frente e dois para trás. A CNBB promove, em comunhão com outras igrejas cristãs, uma campanha da fraternidade ecumênica. Depois vem essas coisas todas e coloca todo mundo contra todo mundo e se desfaz, se destrói tantas coisas bonitas que estavam sendo gestadas, construídas. Eu sei que há muita gente séria, e isso não vai ser suficiente para destruir todas as iniciativas já existentes. Mas enfraquece muito, enfraquece muito. Dom Heraldo, a gente tem a Igreja Católica ela sempre foi muito uníssona, foi uma igreja muito unida. Portanto, a igreja permaneceu, né, ao longo dos séculos, ela muito forte diante dessa união. Mas nós percebemos que em um determinado tempo, agora, principalmente recentemente, a igreja também se fragmentou. Não estou dizendo que a Igreja Católica mais setores. Um bispo tal, um padre tal. Já vi foto de padre com um fuzil, por exemplo, fazendo campanha. Alguns canais de comunicação de televisão sendo utilizados para justamente uma campanha. Como é que a própria Igreja Católica tem lidado com essas situações que são distantes do que prega o Evangelho? Há um radicalismo, por exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo que todo mundo agora vai fazer uma leitura,
que o bispo está sendo contra Bolsonaro. Eu vou lhe dar só um exemplo. A bandeira do Brasil é a bandeira do Brasil. Eu, digamos, você, eu, quem quer que seja, não vai votar em Bolsonaro. Não posso mais usar a bandeira do Brasil, porque a bandeira do Brasil foi instrumentalizada por uma facção da sociedade. Então, só pode usar a bandeira do Brasil quem for desse lado. Do outro lado não pode porque é contra a pátria, é contra a liberdade, é contra isso. Nada disso. Eu achei muito interessante esses dias que alguém que vota na oposição ao governo de Bolsonaro teve a ousadia de segurou uma bandeira no carro e disse, não é, eu sou brasileiro. A bandeira é nossa, o Brasil é nosso, nós somos o Brasil, entendeu? Então essa polarização termina criando na sociedade uma espécie de esquizofrenia política. Nós estamos assim como que o Brasil dividido como um feijão ruim, dividido em duas bandas, que agora você ou é aqui ou é ali, perde-se o equilíbrio, perde-se a possibilidade de construir um projeto para o Brasil, um projeto saudável para o Brasil, né? E infelizmente você citou essas figuras, essas pessoas que tomam partido e que entram nessa, por exemplo, somos a favor da vida, por que não? Todos somos a favor da vida. Agora, há atitudes, comportamentos que negam a vida. A violência, por exemplo, nega a vida. O armamento de pessoas é um belo projeto para dizer que eu posso destruir a vida sempre que as coisas não estiverem me agradando, eu posso fazer justiça com as próprias mãos. Então, defender a vida é muito mais amplo do que um conceito moral, um conceito de, por exemplo, de família arrumadinha. A vida não é assim, arrumadinha. Quem é pai de família hoje sabe, quem é mãe de família sabe, quem é educador sabe, que se você for ficar agora só defendendo quem está bem arrumadinho, você não vai mais ter condições de conviver numa sociedade eu diria, cultural, plurireligiosa, plural como é a nossa. Então, defender a vida, eu acho que é saber estar em meio às diferenças, às adversidades, e respeitando aquelas pessoas que estão nesse mundo, nesse ambiente. É muito mais amplo, Josivan e caros ouvintes, é muito mais amplo dizer eu defendo a vida. Mas eu defendo a vida tendo a liberdade de destruir outro? Que defesa da vida é essa? Não é? Então eu fico muito preocupado com essas polarizações e acho que nós vamos precisar de um bom tempo para restaurar, né, esta imagem da sociedade, esta imagem da política. Eu terminei de ler e tive a alegria de fazer isso aos pedacinhos também no meu programa de rádio, sobre o caderno Educação Política, aprovado pela CNBB, Encantar a Política. Muito interessante, muito interessante. Fala da política, rapaz, de forma tão encantadora que você fica apaixonado. A política como um meio, como um canal excelente da caridade. Isso é dito pelo Papa Paulo VI nos anos 60. A política como um canal excelente de exercer a caridade, de fazer o bem. Eu espero que os nossos políticos que são eleitos ou que serão eleitos, mesmo com essas campanhas inóspitas, assim, que eu não aceito a forma como fazem, que pelo menos ao chegarem a essas funções, a esses cargos, possam pôr em prática uma política verdadeiramente respeitosa, né? E que não leve em conta uma parte da sociedade para favorecer e a outra ficar no desalento e no sofrimento. Pelo menos a compreensão de uma política a serviço de todos. Dom Heraldo, mais uma vez, uma boa tarde muito especial para a sua participação aqui no Polêmica, que engrandeceu mais ainda a nossa audiência, né? Muito obrigado por estar aqui dividindo esse bate-papo salutar com a gente. Dom Heraldo falou um negócio muito interessante, que foi a questão da bandeira, né? Que a gente via que existia, Josvão, um respeito muito grande
pelo pavilhão nacional, pela bandeira nacional. E hoje, diante do fato de estar acontecendo essa fase política, a gente não vê mais esse respeito. Dom Heraldo, nesta semana, né, acho que foi a semana passada, né, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Aparecida, né? Teve lá em Aparecida, né, que foi no dia da comemoração da Festa Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Padre Camilo Júnior, que é um padre que estava presente lá, disse que a igreja não era lugar de pedir voto, e sim de pedir bênção. Eu gostaria que o senhor fizesse também, como bispo aqui da Diocese de Patos, a avaliação desse aspecto. Como é que o senhor avalia essa visita de um chefe de Estado à Igreja Católica naquele dia? Para reforçar essa sua colocação, ele esteve também uns dias antes no Círio de Nazaré, que é uma grande festa que tem em Belém do Pará, né? O Círio de Nazaré. Ele esteve lá também, os bispos se pronunciaram, disseram, olha, não estava aqui como convidado da igreja, estava como um cidadão comum, e a igreja pedia que não se instrumentalizasse aquele momento religioso para esse ou aquele candidato. Coisa semelhante aconteceu em Aparecida, e eu acho que essa visita do presidente da República à Aparecida não tinha uma motivação muito religiosa. Até porque o ano passado, quando ele esteve por lá e o arcebispo aproveitou para dizer, olha, pátria amada não é pátria armada. Isso rendeu o último ano, teve processo na Câmara de Deputados, a Câmara Estadual de São Paulo, né? Que é aquele deputado que fez todas aquelas declarações, inclusive contra o Papa, com palavras de baixo nível, né? Assim, coisas muito, muito ruins. E agora ele vai lá em Aparecida, como a gente diz no popular, emburaca de igreja adentro, acompanhado por um grupo, aquele grupo que segue, né, sua caravana, enfim, é normal, né, num tempo desse, está sempre aí essa turma acompanhando. Mas entra com uma postura muito autoritária, com uso de poder, né, com o mau uso do poder, mau uso da autoridade, e enfrenta e afronta também a organização dos padres redentoristas com o arcebispo em Aparecida. Essa palavra do padre Camilo foi muito interessante, porque ele queria exatamente evitar que acontecesse o que aconteceu. Ele, olha, estamos aqui para devoção à Nossa Senhora Aparecida, estamos celebrando o dia da padroeira do Brasil, vamos como fiéis, todos aqui temos o direito de estar aqui dentro, de rezar e de participar do evento religioso, porém não é momento para um discurso ou uma campanha eleitoral. Isso irritou bastante o presidente da República e a sua turma. Mas nós estamos conscientes de que a Igreja Católica não se submete a esse tipo de coisa. E não vamos nos calar. Os bispos somos muito solidários. Basta olhar os pronunciamentos. Eu tenho inclusive aqui uma nota da CNBB sobre isso. Os bispos estamos muito unidos. Temos bispos que ficam calados e preferem não falar, têm uma posição assim, mas procuram manter o mínimo, ou melhor, o máximo de comunhão com toda a igreja. Realmente foi um acontecimento muito triste, e nós ficamos assim numa situação de, como que ficamos acuados, né? Acuados, porque a igreja teve sempre o seu espaço respeitado. Quem não gosta, quem não acredita, quem tem sua outra posição, respeitamos, mas quando até mesmo pessoas de outras denominações cristãs, em algumas situações, vão às igrejas, participam da missa, ficam ali, saem tranquilamente, não comentam, porque sabe que a pregação do padre é para a Igreja Católica. Eu estou ali como visitante, não tenho que ficar rebatendo nada. Mas neste caso, houve propositalmente uma afronta, eu acredito. É uma afronta contra a igreja, porque se faz a leitura de que a igreja é oposição sempre, porque o PT, porque isso e tal. Então, é uma forma também de
afrontar, uma vez que a igreja forma a opinião, não se enfrenta a onça morta, né? Você ataca a onça viva. E a Igreja Católica é uma instituição, eu acho que talvez com a OAB, não é? Até mesmo o STF, a Igreja Católica no Brasil, estão entre as instituições de maior crédito, de maior credibilidade, né? Então, atacar a Igreja Católica é uma forma também de tentar enfraquecê-la, não é? Porque enfraquecendo a Igreja Católica, aquelas posições, aqueles princípios também podem ser enfraquecidos. Eu creio que que seja essa a estratégia. E se houve uma premeditação ali, Dom Heraldo, foi por parte da assessoria, né, Josué, deles, porque causou surpresa para todo mundo ali, né? Então, exatamente. Foi proposital aquela visita ali, inesperada. Né? Uma coisa é só certa. vai comparar o ano passado, se o presidente esteve lá na igreja. Não, que eu saiba, eu não lembro. E vamos fazer o passo da frente. Vamos esperar se no ano que vem aquelas mesmas pessoas estarão lá piedosamente para as orações da Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. Vamos observar. Donaldo, nós estamos vivendo um momento de tanta polarização, de tanto radicalismo, de tanto distorção da palavra política, que algumas datas, inclusive, passaram quase que despercebidas. O Dia das Crianças foi tumultuado, a discussão em torno da padroeira, do que ela significa naquele feriado santo, também foi distorcido. O 7 de setembro virou um comício. Verdade. Então a gente está vivendo um momento assim que eu espero que passe e a gente sobreviva. Dom Heraldo, essa carta que a CNBB mandou, uma carta, o que é que ela diz especificamente? Eu posso então ler na íntegra, Pode sim, bem Donaldo. pequena. Nota da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Existe um tempo para cada coisa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Lamentamos neste momento de campanha eleitoral a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições. Desse modo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lamenta e reprova tais ações e comportamentos. A manipulação religiosa sempre desvirtua os valores do Evangelho e tira o foco dos reais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados em nosso Brasil. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade e com o Evangelho. Ratificamos que a CNBB condena veementemente o uso de religião por todo e qualquer candidato como ferramenta de sua campanha eleitoral. Convocamos todos os cidadãos e cidadãs na liberdade de sua consciência e compromisso com o bem comum, a fazerem deste momento oportunidade de reflexão e proposição de ações que foquem na dignidade da pessoa humana e na busca por um país mais justo, fraterno e solidário. Esta mensagem, feita por Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, Minas Gerais e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, primeiro vice-presidente da CNBB, Dom Mário Antônio da Silva, arcebispo de Cuiabá, no Mato Grosso, segundo vice-presidente da CNBB, e Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro, e secretário-geral da CNBB. E nós, na medida do possível, divulgamos esta nota e procuramos falar essa linguagem da Igreja. Esta é a linguagem da Igreja no Brasil, bem representada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Donaldo, queria profundamente agradecer ao senhor por se posicionar num momento como esse. Eu acho que, independentemente da fé, porque a Rádio Espinharas é uma rádio que não é só ouvida por pessoas da Igreja Católica, mas é uma rádio que é ouvida pela sociedade patuense, pelo povo da região de Patos e pela Paraíba. A Rádio Espinharas hoje tem ouvintes em todo o mundo, graças à tecnologia.
e a gente fica feliz pelo posicionamento do senhor. A gente convidou o senhor para falar desse momento que é delicado, é um momento delicado, é um momento que necessita de inteligência dos homens públicos. O senhor é um homem público, representa uma instituição milenar, uníssona, uma união cristã de esforços para justamente manter a religião no Estado laico. A gente tem muito medo quando o próprio Estado não começa a reconhecer as suas instituições como tendo seus papéis, e hoje a gente infelizmente está numa confusão, a religião misturada com a política se tornando religião, os púlpitos sendo usados como palanques eleitorais, e a gente lamenta tudo isso. Mas eu deixo os microfones para as considerações finais do senhor. Sei que o senhor tem um compromisso na igreja de São Judas Tadeu, salvo engano, é isso? Mas agradeço principalmente pela sua postura, pela sua coerência e, acima de tudo, pela tranquilidade que o senhor tem passado nesse momento de tanta turbulência. Eu procuro sempre manter a unidade, a fraternidade. Não tenho empatos. Uma pessoa sequer que diga ou que sinta que o bispo se afastou, se afaste por causa da sua opinião contrária, do seu pensamento para lá ou para cá. Eu acho que o respeito é muito importante. O que eu acho que todos devemos ter é a responsabilidade. A responsabilidade de não deixar para os outros, não jogar para lá ou fazer de conta que não existe a pobreza, a dificuldade de muitos jovens para estudar, as políticas públicas para a pessoa idosa, a política pública para a questão da habitação, não é? A questão do trabalho. São realidades que estão aí, não foram criadas ontem, hoje. Uma questão estrutural, mas que cada governo, no seu tempo, tem a sua parcela de responsabilidade. Ah, não é do meu tempo, é do tempo do outro. Quer dizer, uma situação numa comunidade, porque foi uma outra pessoa que não cuidou bem ou que se descuidou de algo ali, como não fui eu que criei aquela situação, eu não posso colaborar para que ela seja revertida, para que ela seja transformada. É responsabilidade nossa. Eu creio que, ao invés de ficar jogando culpa em A ou B, eu devo cumprir aquela minha tarefa, aquela responsabilidade, confiada pelo povo, para dar um sentido novo às coisas. Minha mensagem final, Josivan, é de agradecimento e pedir que sejamos respeitosos. E nas celebrações que estou realizando por toda parte, estou dizendo, rezemos pela paz. Paz não é uma tranquilidade, não é o sentar-se à sombra e ficar esperando as coisas acontecerem. A paz é também o inquietar-se, incomodar-se, é também questionar. A paz é uma construção, e toda construção, antes da casa ficar bem bonita, precisa passar também por muitas turbulências, por muitas preocupações. Então acho que não fiquemos tranquilos no sentido de acomodados. Fiquemos atentos, acordados, vigilantes, preocupados com a realidade e, se pudermos fazer algo, como o beija-flor que leva uma gota de água, que a gente possa fazer diante dos incêndios da vida, diante dos problemas, possamos dar a nossa contribuição, ainda que pequena, aparentemente insignificativa ou insignificante, mas de grande valia para a transformação da realidade. Muito obrigado, Josivan, muito obrigado, Mário, os ouvintes da Rádio Espinharas de Patos, porque eu tenho consciência do serviço que vocês prestam, do serviço que essa emissora presta, do serviço à evangelização. Temos muitos espaços nossos da igreja que nascem aqui nos microfones, nos links da Rádio Espinharas de Patos. Muito obrigado. Sem dúvida. Conversamos aqui gratificadamente com o bispo diocesano da cidade de Patos, o Dom Heraldo Bispo da Silva,